Fala galera, tudo bom? Bom, indo na sequência aqui sobre as ferramentas de duplicação e clonagem do Moodle, vamos falar um pouco agora sobre replicators e partículas também. Nas outras aulas que nós vimos sobre o scatter clone, o réplica, o array, eu não cheguei a mostrar esse réplica clone. Eu mostrei apenas o instance e o clone. O réplica eu não mostrei. Eles têm a opção de réplica. Usando o replicator que você vai usar essa opção de réplica. O replicator ele tem algumas opções mais avançadas, onde possibilita uma gama maior de... Ele dá uma gama maior de possibilidades na hora de você replicar o seu objeto. Eu vou criar um objeto básico aqui. Vamos o cubo mesmo. Bom, e eu preciso aonde esse cubo vai ser replicado. Eu vou fazer também em outra mesh separada um plane, onde esse cubo vai ser replicado sobre ele. Deixa eu subdividir um pouco esse plane. Ok. Trazer ele um pouco para cima, só para sair ali da grade, para não ficar mais fácil de ver. Aqui na minha item list, para trabalhar com réplicas, replicators, você precisa adicionar um item. Aqui indo em add item duplication, você vai ter essa opção replicator. Ele vai adicionar um item onde aqui embaixo em instance você vai escolher o objeto que vai ser replicado em prototype, no caso o meu cubo, e aonde ele vai ser replicado. Eu vou colocar aqui a minha mesh. Eu vou renomear essa mesh para plane, para a gente ficar mais fácil de identificar. Vamos voltar lá, cube replicado no plane, e ele vai replicar em cima do meu plane. Ok? Ele já vai ficar como instância, ou seja, qualquer mudança que eu fizer nesse meu cubo original, as réplicas vão acompanhar, ok? E já fica como bounding box para economizar recursos. Deixa eu abrir a minha janela de preview para ver como é que está ficando. Olha lá. Todos os meus cubos replicados sobre o meu plane. Assim fica mais fácil de ver. Ok? Só que ele replicou os cubos. Se vocês prestarem atenção, tem um cubo exatamente em cima de cada vértice do meu plane. Por isso que eu subdividi meu plane. Ele está colocando um cubo em cima de cada vértice. Ó. Essas linhas aqui são as edges do meu plane, né? Deixa eu pegar ele aqui. Ó, uma edge, outra edge, outra edge. Aqui eu tenho um vértice. Ó, onde tem um vértice, tem o meu cubo replicado. Ok? Aqui, nas opções de replicator, eu posso alterar se ele vai usar polígonos. Aqui no caso ele está um cubo em cima de cada face, né, de cada polígono do meu plane. Align to surface, ele vai tanto o align to surface quanto o point data vai deixar em cima dos vértices. Porém, isso vai mudar na hora que você tiver um terreno não reto como esse aqui, né? Um terreno com ondulações, como montanhas, assim. O align to surface vai fazer que seus cubos fiquem alinhados. Essa opção use source transform, ele vai deixar as minhas cópias
com as mesmas transformações que eu fizer com o meu cubo. Se eu desabilitar isso aqui e mover meu cubo de lugar, as minhas cópias continuam ali, porque eu repliquei minhas cópias no meu plane. Mas se eu marcar use source transform, se eu mover o meu original, as cópias vão junto. Ele vai seguir a distribuição do mesmo no padrão ali que foi feito no plane, mas ele vai seguir sempre o original. Onde o original foi, ele vai atrás. Ok, caso eu não queira que ele vá, é só desmarcar aqui. Include shield itens. Se o meu cubo tem um outro objeto, vamos colocar, por exemplo, uma esfera. Essa esfera é dependente aqui do meu cubo. Meu cubo tem os dois, tem uma hierarquia, os dois. Marcando a opção use shield itens, ele vai duplicar tanto o cubo quanto a esfera, os dois juntos, na sua hierarquia. Como está muito próximo do outro aqui, o cubo está entrando dentro da esfera, né? Mas eu ainda vou mostrar como existem muitas mais possibilidades para alterar essa disposição, não só os polígonos e os vértices como eu mostrei até agora. Então, vamos voltar. Eu vou tirar essa esfera, vou voltar só com o meu cubo. Bom, aqui vamos em Replicator novamente. Render density, eu posso diminuir a densidade do meu render. Ele não vai, em vez de ele renderizar todos esses que tem aqui, ele vai diminuir. Eu posso colocar, por exemplo, 50%, ele vai renderizar somente metade do valor. E eu posso também diminuir o display density. Por exemplo, se eu marcar que vai renderizar 100, mas que vai somente aparecer 50, ele vai aparecer menos na minha viewport para economizar. Porque mesmo sendo boundbox, se você tem muitas réplicas, mais de 200, 300 mil, pode pesar um pouco. Então você pode diminuir o display density e deixar só para replicar na hora do render. É para isso que servem essas opções. Você pode aplicar alguma variação de escala. Por exemplo, eu vou colocar uma variação de 70% de escala nos 3 eixos. Ou seja, os cubos não vão ficar todos do mesmo tamanho, vão ter uma variação randômica aqui nas dimensões dele. Eu poderia colocar somente em um dos eixos, por exemplo. Aí ele vai ter uma variação só em um dos eixos. Vamos colocar no eixo Y, vai. Aqui, ó. Dá para ver um pouco mais alto do que o outro. Eu posso colocar também uma variação na rotação deles. Vamos tirar o da escala. Aqui na rotação vamos colocar uma variação de 30 graus, por exemplo. Então eles têm uma randomização na rotação de cada um deles. Tá? Isso você não consegue utilizando o clone. O clone você tem aquela opção de rotação, mas você escolhe o valor e ele vai linearmente rotacionando cada cópia seguinte. Aqui não, é um valor bem... você coloca um valor aqui de 30 graus, ele na verdade não é uma rotação de 30 graus, é uma rotação de até 30 graus. Ele vai randomizar de 0 a 30 graus a maioria dos cubos. Vai ter cubo aqui que tem só 20 graus de rotação, 30, outros que não, outros que tem menos ou mais, e assim por diante. Você tem um offset, que como eles estão todos bem alinhadinhos, né? Do mesmo jeito que o array tem aquela opção de jitter, aqui no offset você vai dar
uma bagunçada na disposição que eles estão. Okay? E você pode configurar isso em todos os eixos. Então agora aqui eles ficam mais desordenados. Você adiciona um pouco de naturalidade na disposição dos seus objetos. Ok? Bom, o Face Camera ele vai deixar todos eles olhando para a câmera, como vocês estão vendo aqui. Eles ficaram para qualquer lado que você for a câmera, ele vai ficar com todos os seus objetos olhando para a câmera. Quando você estiver criando vegetação com planes, para ficar mais leve, às vezes você, em vez de modelar realmente a vegetação, você pode simplesmente criar planes com texturas com mapa de opacidade. Aí replicando a sua vegetação com essa opção de Face Camera, ele vai ficar sempre... você não corre o risco de ver o plane de lado ou coisa assim. Você sempre vai ver os seus planes de frente. Aqui eu estou usando um cubo, mas vamos imaginar que fosse um plane com uma textura de vegetação. Retirando, ele volta ao normal que estava antes. Planar vai mudar quando eu tiver um terreno ondulado. E eu vou desabilitar um pouco ele e eu vou criar algumas ondulações nesse terreno. Eu vou explicar sobre essas ferramentas de modelagem, tá, pessoal? Por enquanto eu ainda não cheguei lá, mas eu ainda vou explicar sobre essas ferramentas, tá bom? Deixa eu ver... Coisa simples, só fazer um pouco de variação aqui. Ok. Olha lá, ele acompanhou o meu terreno, certo? Estamos com a opção marcada a Link to Surface, então ele está acompanhando a ondulação do meu terreno. Point Data, ele não vai acompanhar a ondulação, vai acompanhar sim a ondulação, um cubo ser mais para baixo, outro mais para cima. Em áreas mais elevadas, o cubo está sendo criado aqui em cima. Mas a normal do cubo, o cubo não está acompanhando a ondulação do meu terreno, ao contrário do Align to Surface, que ele vai acompanhar a ondulação. Certo? Use partículas quando a gente estiver usando partículas, já vou falar sobre isso daqui a pouco. E uma coisa bacana do Replicator é que você pode alterar o material dele, não só no original, mas nas cópias em si. Por exemplo, aqui ele está seguindo o material do meu cubo original, né? Assim como quando você clona usando aqui a opção de clone, ele vai ficar sempre com o material do original. Eu estou com o meu cubo original branco, mas digamos, deixa eu colocar um material aqui nele, mudar a cor do material dele. Vou colocar um cubo azul. Todos os outros cubos eles vão ficar azul, assim como o clone também. Mas eu posso botar uma variação nisso. Não se peguem muito de como criar materiais ou como trabalhar com essa configuração que eu vou fazer agora, que a gente vai ter uma aula sobre renderização, material, mas só para demonstrar uma possibilidade que o Replicator tem que não possibilita na ferramenta de clone. Ok? Eu vou adicionar aqui um gradiente. Aqui em Input Parameter eu vou colocar... Esse Input Parameter seria o que ele vai gerenciar, né? Eu vou colocar o meu Particle ID. Deixa eu abrir aqui a minha janela de preview. E vamos editar esse gradiente.
Olha só, eu consigo colocar mais de uma cor nas minhas réplicas, mais de um material, não só o material do primeiro, através dessa opção de gradiente. Com o clone você não consegue fazer isso, porque o clone ele não gera IDs de partícula, você precisa ter ID de partículas. Aqui eu estou usando o put parâmetro partícula ID, o que o replicator ele gera. Ok? É uma das possibilidades que você pode utilizar com o replicator, que não as opções de clonagem aqui não te dão. Esse replicator, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar meu plane para... Deixa eu ver se eu consigo voltar até onde ele estava. Será que vai acabar no Ctrl Z? Ctrl Z, acho que não. Consegui. Aqui. Eu realmente até modelei as curvas as elevações aqui do meu plane, correto? Então o replicator eu utilizei aqui como protótipo o meu cubo e como onde que é o que vai ser replicado e aonde que vai ser replicado, que é o point source, o meu plane. Então ele replicou sobre o meu plane. O meu plane estava com ondulações, ele acompanha essas ondulações. Porém, digamos que o meu plane não tenha ondulações na modelagem dele, mas tenha no material, por exemplo, um displacement. Eu adicionei um mapa de displacement no meu material. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, cube, plane, não é isso. Cor dele, vamos deixar uma cor mesmo. Eu vou adicionar um rosa, não, vamos colocar um vermelho. Vamos adicionar um noise aqui, um mapa de noise e um displacement. Vou setar aqui a distância do displacement. Deixa eu ver, 50 centímetros, será que tá bom? Nossa, essa cor aqui não tá... Deixa uma cor mais clarinha, isso, pode ser rosa mesmo. Nossa, meu plane tá bem grande. Já ficou muito. Vamos pegar um. Aqui, assim tá bom. Eu tenho aqui um terreno ondulado, né? Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui. Isso. Só que a minha modelagem não está ondulada, né? O plane ele está completamente chato. As ondulações eu consegui através do meu displacement, né? Através do meu displacement eu consegui as minhas ondulações. Se eu vier aqui e replicar utilizando o plane do jeito que eu estou fazendo, ele vai continuar replicando ali embaixo no plane, não vai acompanhar a ondulação do meu terreno. Para ele o plane é reto.